Grande Alan. O Alan também faz um trabalho lá no Jequiá, Opa, no celeiro. Bebe a sua água aí ô tranquila que eu Bia, tô dando moral aqui pro Alan. O Alan que faz aquele celeiro lá do Jequiá, Ilha do Governador. Quantas mil pessoas, Alan, a Ilha do Governador? Escreve aí. Escreve, por favor, em maiúscula que tô sem lente. pô, saudação aí, ô Alan. Obrigado pela moral. E, pô, é muita coisa. A Ilha do Governador é uma cidade, se bobear, é maior que Três Rios, eu acho. Ah, provavelmente. De Tinha um população, clube. olha lá, é, é, 380 mil pessoas só na Ilha do é, Governador. eu não sei agora, se o Pipe tiver aí, ele pode ficar aí. Pode falar aí, Matriz, acho que passa de 100 não. Yura, essa live eu subo no YouTube. Eu te mando depois se você quiser. Mas vamos Show. lá, segue aí. Continua no mini basquete. Faz o que você quiser. Como é que tá a sua pauta aí? Depois ainda tem o Ah, Pipe falou que 3 tem 80 mil aí. aí, Um viu? Tem só curralzinho. 300 mil a mais que Três Rios. É, Cara, só para saber minha, até onde a gente vai minha aqui, porque pauta se aqui deixar, é velho. depois pedir um panorama geral do basquete no estado, base, feminino, etc. Depois as pessoas do basquete, que eu queria entrar até na associação de treinadores lá de Minas, lá do Jefferson, que o Espiga, se tiver aí, pode saber melhor. Depois a Caraca, velho. relação, como que você observa um plano de carreira ideal para o treinador, né? No caso, falando um pouquinho da falta da nossa Escola Nacional de Treinadores, ou de como que a gente pode superar esse problema, que inclusive essa união da UOS aí é uma luz no fim do túnel. Movimento legal. Fazer uma relação entre o brasileiro de seleções e o CBC, né? A falta do brasileiro de seleções com a, o atual modelo CBC. Aí Uhum. depois da filosofia sua, como é que você gosta de botar seu time em Tá, quadra, essas coisas. beleza. E o Eu vou final é então o seu só. sonho. Que aí é Ah, que é tá. o. Aí é que vai ser o Essa... documentário, vai ser só esses pedacinhos aí. Então, eu vou só dar uma pincelada final aqui no Mini, então, já que até a galera tá dando um retorno legal aqui, né? Pô, fico Sim, muito pô. contente, cara. Vou citar uns nomes aqui pra gente não ser injusto, né? Queria que o Lobão, eles sabem, né? O Lobão, o Israel, a Lívia, o Pedro, o Neves, o Hugo, todos os que citando os nomes aqui, né? Todos os bolsistas, alunos lá da faculdade que Estão botando a mão na encorparam massa, né? incorpora essa ideia. Eu acho que se eles estivessem aqui falando no meu lugar, iam falar até com mais emoção ainda, né? Eu fico até arrepiado de falar que o Mini é algo assim fantástico. Eu trocaria qualquer jogo que eu ganhei ou que eu tive bem na quadra, seja como treinador, árbitro, por uma aula de Mini. Eu acho que esse é o nosso caminho. Mas enfim, só para dar um panorama final aqui, Biel, eu assim estou muito satisfeito atualmente com essa iniciativa, não, mas com essa possibilidade de concretizar uma ideia que a gente foi, no início lá, né, a gente foi falando, né, que era poder botar o Mini em ação aqui na região. E a gente acredita muito nessa ideia. Nós estamos finalizando, antes desse movimento Walls aí, né, até me senti bem motivado ainda mais pelo movimento do Walls Mini Basquete. Um abraço para o Matheus aí, o cara legalzão. Conheci há 4 dias, mas parece que eu conheço há 20 anos. O, 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 o Mini precisa realmente de ter um cuidado maior, sabe? Ele precisa ter uma visão maior aí de. Eu estou muito feliz com esse movimento de se querer debater o Mini para ver se a gente consegue popularizá-lo. E a gente acredita muito aqui no que a gente propôs, sabe, Beto? Tem 2 anos e meio de. Não é só de ideia. Às vezes as pessoas pensam que na universidade o pessoal só pensa, só. E não, a gente tem Balbúrdia. pensado, debatido e botado a mão na massa, entendeu? Botado a mão na massa mesmo. A gente até brinca, né? Vendo as crianças lá suadas, limpando o catarro da criança, levando ela no banheiro e limpando Amarra o tênis, né? bumbum. Exatamente. Então, assim, a gente tem botado a mão na massa e, assim, boa parte do que a gente busca nas pesquisas para sustentar, a gente tem acompanhado no dia a dia. E a gente acredita muito na metodologia e na maneira como a gente faz. E até a gente está produzindo um documento aí que não é um guia nem nada, é só um relato de
de proposta de planejamento, de conteúdo e de como realizar o Mini. Espero que ao longo desse ano aí a gente consiga publicar ou divulgar para poder dividir com mais pessoas aí a nossa experiência. E esse movimento aí da Walls, ele tem sido um movimento bem legal de ver mais pessoas querendo debater isso, né? E Sim. não podemos deixar de falar aqui que, assim, nós não somos os primeiros, né, Roberto? Igual eu falei, existem outros movimentos. Eu estava numa reunião outro dia aqui que o loiro lá do Recife estava falando que Sim. lá no Recife o Mini bomba, cara, que tem festival e muita gente participando e assim vai. Então, assim, temos que fazer isso ser mais conhecido e ser mais espalhado, sabe? Como eu disse, Vamos. em BH acontecem os festivais, entendeu? E aqui numa Juiz de Fora tem um fator aqui muito relevante, né? Porque ele é Minas, mas tem uma influência muito do Rio, mas daqui você também vai para São Paulo, você vai para o Aí é Espírito Santo, estratégico, aí é então estratégico. assim, eu confio nisso por ser estratégico É um também para bom lugar para fazer um promover campeonato, um torneio, um encontro, um exatamente festival. e também para poder apresentar outras ideias. Então assim, eu acredito que essa nossa iniciativa aqui, né, vai ajudar a fomentar mais. Vamos falar só no nosso nicho aqui, né, de Copa Serrana, de ambiente aqui. Eu sinto que já mudou bastante, cara. A galera, igual você mesmo, veio Sim. aqui, ouviu falar, se interessou e aí veio me procurou pra gente estar aqui junto hoje. Pô, eu Não, lembro, se o Vitor do Comari estiver aí, que ele me perdoe, é brincadeira. Mas ele sempre falou: não, eu vou um dia. Aí no último festival ele veio, cara. Eu lembro do Vitor assim com o olho arregalado, cara. Falou assim, como é que é? Desse jeito mesmo? E assim, a gente aqui consegue maneiro. fazer numa quadra de 20 por 40, a gente faz 4 quadras, a gente tem 8 tabelas, a gente faz 4 quadras menores e os jogos acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, você liga o placar lá só para o tempo rolar. Então, tem 4 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou te falar, no dia de festival eu não consigo ver um jogo, porque eu olho para um lado, olho para o outro, quando eu vejo está Olha para rolando ali. todos. E, assim, a criançada fica louca, mas eu tenho certeza que eles estão vendo ali o menino jogar, o pai está se interessando em ver o menino jogar, outros estão, e os treinadores, por exemplo, eles não são, acho que até, eu nem, se eu tiver a oportunidade de participar de algum documento que fale de Mini, eu acho que eu nem definiria no Mini a palavra treinador, sabe? Eu acho que é um condutor. É lógico que você tem uma responsabilidade até maior do que em outras, mas é a pessoa que conduz o processo. A mesma coisa para o árbitro no Mini. Ele tem que Sim. conduzir o processo. E, enfim, eu acho que vale a pena, tá todo mundo que está aí, que está ouvindo as histórias aí, que quiser um dia passar por aqui, por Juiz de Fora, para conhecer essa nossa experiência aqui, vai ser muito agradável para O poder difícil dividir com daí, da vocês. Federal de Juiz de Fora, é depois que você passa do portal de entrada, é chegar no ginásio, que eu me lembro da gente lá no Central, lá dando volta no ônibus lá, que é tipo uma cidade, Nada. né? A gente, pô, Porque aqui é depois tudo, que aqui é entra, diferente de outras, depois diferente de outras universidades, aqui é tudo no mesmo local, né? Então você acaba tendo uma saída para aqui, outra para ali, mas hoje em dia você fala, eu quero ir no ginásio, tem um ginásio novo, Berro, esse ginásio novo está para ser inaugurado. Assim que ele for inaugurado, o nosso sonho aqui é fazer um festival de mini com 6 quadras. Eu falei um dia show. com o Braulio lá do Minas, que ele falou que lá no Minas eles conseguem fazer com 6 quadros. Eu falei, um dia nós vamos te superar, nós vamos fazer também. Então, assim, acho que esse ano o Corona aí atrapalhou um pouco, entre aspas, né, a dinâmica, mas a gente espera ainda conseguir realizar. Vamos seguir aí a pauta aí, se Show. depois alguém quiser Então, fazer uma eu pergunta vou de te mim. pedir licença aqui, sei lá, 10 segundos, só para pegar o carregador aqui, senão vai dar ruim. Foi, voltei. Opa, Calma aí que agora eu vou ter que ajustar aqui a mochila. eu botei a família toda lá para cima para ninguém me atrapalhar aqui. Vamos, agora vai. Calma aí que eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo. Pronto, agora pode falar. Ah, tá, beleza, estava sem fone. Não, eu tô falando aqui que prendi o cachorro, botei a família toda lá pra cima pra ninguém fazer barulho aqui. Não, show.
Mas não tem problema não, cara. Então, Estamos em casa, nós isso estamos aí. nessa Tô quarentena aqui gostando. tentando colaborar de algum jeito, né? Botar as coisas para andar, Cara, até estudar. aproveitar aproveitar e falar, cara, essa sua ideia, cara, você deve ter falado para você mesmo, né? O nego vai falar que eu sou maluco. Mas essa Cara, eu vou sua te falar ideia aí assim, do de fundo do pegar meu todos os coração, estados, cara. do Fala. fundo do meu coração, eu não devo nada para ninguém, nunca fui de ter papa na língua, de ficar passando pano para ninguém. Cara, eu tava vendo aí as lives da CBB, e, pô, com todo respeito, os caras, Neto, Diego Falcão, Léo Figueiró, Hortência, esses caras têm microfone na boca o tempo inteiro, velho. É Todo isso mundo já aí, cara. cansa de ouvir o que esses caras têm para falar. Aí eu pensei comigo mesmo, ainda falei com a Carol, falei, Carol, se eu fosse CBB, eu ia, na pior das hipóteses, falar com cada presidente de federação. Como é que é a sua realidade? Como é que tá aí? Como é que não tá? E aí ela falou, mas aí olha a quantidade de... Os caras iam estar caçando problema para eles mesmo, né? Aí eu pensei e falei, pô, eu não estou fazendo nada. Vou tentar achar um técnico de cada estado. Depois que eu consegui mapear que isso era possível, aí eu fui. Aí eu fui. Começo pela Norte e Cara, acabo no Nordeste, que para mim são as mais esquecidas. Então show de eu tô bola. assim, eu Excelente. estudo, Não, estudo as lives, quando eu não conheço, né, que não é o seu caso, aham, quando eu não conheço a aham, pessoa, pô, eu estudo o que eu vou fazer, pesquiso lá que basquete, legal. Sergipe, e vou pesquisando e conversando com as pessoas que conhecem da região e tal, e assim, tô aprendendo muito, tá Não, me deixando muito feliz, assim. O feedback de cara, muita gente depois também muito legal. Teve não, um outro eu doido queria te... que veio me oferecer para fazer um documentário, que ele é Olha que maneiro. ex-atleta e faz produção de filme, se eu não queria fazer um documentário, é lógico que eu tenho que pedir autorização para todo mundo, etc. Mas isso é problema dele. Tá autorizado. Show. Cara, que maneiro, Mas cara. é Assim, isso. eu, quando eu vi a ideia inicialmente, eu falei, pô, legal, tá. Nunca imaginei que você fosse, talvez, chegar em mim, mas aí, agora que você me envolveu aí, eu falei, cara, fantástico, cara. Você deu um show, cara. Parabéns, cara. Eu tô muito, muito Obrigado. alegre. E esse período agora de quarentena, cara, assim, eu ainda mantenho aqui atividades remotas aqui do trabalho, né? E tem a dinâmica de casa, né? Você está em casa é aquela fase do Jaque, né? Já que você está aqui, você faz isso e tal. Mas eu tenho consumido basquete, cara, de tal maneira, tá fantástico esse movimento. Nós temos que transformar isso, materializar isso, né, cara? Sim. Pô, todo dia tem alguma coisa assim, e tendo acesso a pessoas que você só vê na televisão e pessoas comuns, né? Por exemplo, eu me considero Sim, alguém pô. comum no É basquete, isso. entendeu? Aqui, Eu quero ouvir as pessoas que a gente não ouve, ou dar voz aos que eu conheço que tem conteúdo e que quase ninguém aham, ouve. É isso que eu queria. é isso aí. Não, é fantástico. Você tá, pô, ó, ganhou mais um Show. pedacinho nesse coração novo aqui. Já Tamo tinha um junto, pedaço é. grande, agora ganhou mais um. Show. Segue aí, segue Não, a aí. gente tem muita coisa em comum. Então, dá um panorama geral de como é que é o basquete em Minas Gerais, assim, base, adulto, feminino, master, universitário, vai. Beleza. Assim, E falando da Associação de Técnicos que é o Jefferson que dá que Uhum. Beleza. movimenta aí lá do ginástico e tal, e isso é muito importante, na minha opinião. Então, falar de Minas, assim, eu vou que quem tiver aqui, que seja de Minas aí, que seja tenha parcimônia aí comigo, né? Porque, como eu falei, né, Juiz de Fora está num cenário aqui bem próximo ao Rio. Tem uma história grande no basquetebol mineiro, não se pode negar, histórias pontuais, né? Mas e por eu rodar e conhecer bastante gente em vários cantos também do estado, assim, né? Esse período aí fez a gente conhecer muita gente me dá a possibilidade de fazer um cenário, né? Fazer um panorama. Mas, assim, dizer que eu estou mergulhado em todos os campos onde o basquete mineiro existe não seria verdade. Mas, enfim, como é um estado muito grande, né? Nós somos do tamanho da Espanha, praticamente, né? Minas Gerais, mas possui uma peculiaridade muito regional, vamos dizer assim. O basquete mineiro acontece em 4 quarteirões, de certa forma, em termos de nível competitivo, né? Que é lá em Belo Horizonte, Minas, Ginástico, essas Mackenzie e Olímpico. Com uns incômodos ali vindo de Uberlândia, com alguns movimentos que acontecem pontuais, estou falando atualmente, né? Do sul de Minas,
Houve alguns momentos pontuais também, como em São Sebastião do Paraíso, quando teve lá a seleção permanente, também tinha times lá, o Jefferson, inclusive, que eu me lembro, era de lá. E Juiz de Fora, aqui a região da Zona da Mata. Então, assim, em termos de nível competitivo, Minas, ao meu ver, é um estado desvalorizado, porque se você for analisar em termos de NBB, você é carioca, eu também tenho um pezinho ali, mas já que é para falar, vou sem papas na língua também, né? Já falamos bonito, agora vamos falar grosso. Português, claro. Acho que tem muito mais jogador que joga no NBB formado em Minas do que no Rio, por exemplo. Então eu acho que contra São Paulo não há nem o Hoje que dizer. sim. Então, hoje sim, então, nesse cenário atual, né? Então, assim, Sim, sim. o basquete mineiro, nesse ponto competitivo, é regionalizado, bem regionalizado, né? Como eu citei aqui, no 4 quarteirões de BH, mais Uberlândia. E no alto nível, é o Minas, né? Sempre teve Uberlândia, mas atualmente não tem tido muito. Porém, dentro do ambiente escolar, né, o GENG, todas as regiões sempre apresentam participações, né? Mas a estrutura de um desenvolvimento competitivo depende muito dos jogos oficiais, né? Infelizmente, aqui em Minas ainda é assim. Eu vi a live que você fez ontem. Aqui em Minas, em termos de base, existem ainda poucas ligas, né? Pelo menos aqui para a nossa região não existe. E Existe para um uma no sul estado de tão Minas. grande, né, podia ser uma solução. Talvez os caras E lá a, do norte, lá de Diamantina, não tem como jogar um campeonato e todo final de semana ir para BH. Não tem como Não jogar tem, não contra tem, não Minas tem. ou ali. E ainda, além de tudo, para É, tomar aqueles porradão que a vai, estrutura é muito então, assim, diferente. ainda na base, ainda carece de uma organização mais regional. Ao meu ver, ainda é um estado que tem pouco diálogo entre as cidades, vamos dizer assim. Eu estou falando fora do eixo competitivo, né? Fora dos Sim, 4 quarteirões lá. E aí dificulta essa promoção. E a maior parte Mas, das vezes, quando mas tem surge, uma só um minutinho, liga. então, aí é adulto, né? Tem a Sim, Lab, sim, que sim, acho que sim. tem, eu não conheço bem Tem, as tem. pessoas que organizam, mas já de antemão dar um parabéns ao pessoal, tem evoluído muito a liga. É uma liga adulta, né? Então, assim, a liga tem crescido, tem até um representante de Juiz de Fora que participa, é o atual campeão, mas em termos de base ainda é pouco, são iniciativas. Tem uma liga no sul de Minas, mas ainda é pouco. Aqui na Zona da Mata, por exemplo, tem muito basquete aqui, mas as pessoas ainda não se mobilizaram para fazer. Os universitários, assim, como estou na universidade também, isso ajuda a entender um pouco mais, né? É, existe. Existe os jogos universitários, das medicinas, né? Esse movimento das atléticas, né, aqui em Minas Gerais está muito forte, né? Porém, ao meu ver, é uma manutenção do esporte numa fase em que o esporte já não é mais a prioridade. É Prioridade, bom, sim, sim. é bom, mas assim, eu particularmente não me interesso em acompanhar nem me envolver, porque eu não condiz com alguns valores que eu pretendo para o Sim, esporte, sim. como Os caras ficam você, bebendo você- no é, banco, etc e é tal. isso aí. Mas Sim. Não, eu concordo. existe muito Mas forte. E o assim, por feminino, exemplo, deixa eu só voltar nisso aí, assim, eu acho que qualquer prática do basquete, por exemplo, a pelada no aterro, é às vezes válido. um garotinho tá passando com um pai que é engenheiro, que jogou vôlei, que não tá nem aí pro basquete, ou um intelectual que nem gosta de esporte, o garotinho passa e olha a bola caindo na cesta, ou a dinâmica do jogo, e, pô, eu quero fazer uma escolinha. Então, assim, na minha opinião, qualquer prática do jogo tem o seu É valor, porque válida, sempre pode estar incentivando alguém, com entendeu? certeza, Então né? é por isso que eu pergunto eu acho que o basquete é bom de qualquer jeito, velho. Então Com eu já certeza, fui que eu técnico concordo. dessas atléticas, dessas coisas aí, realmente tem uns valores que não misturam É, muito outras coisas. O basquete é só disputa, é só desculpa é, para eles saírem beber, para a menininha pedir dinheiro para o pai ir lá brincar de noite, e mas o basquete é desculpa. Mas tá bom Mas também. mas tem um ponto que aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, é muito peculiar. Eu acredito que seja no estado todo. Por exemplo, tem muita gente que, mais em curso de medicina, vou dar um exemplo, né?
nunca praticou esporte. E aí agora, dentro das atléticas, virou o momento de fazer a iniciação esportiva. E aí Sim. acaba dando oportunidade para pessoas que trabalham com basquete, trabalhar com basquete, que Sim. às vezes não vai ter uma oportunidade numa base, entendeu? E pagam Então, assim, bem, cara. Pagam esse é bem. esse é um movimento que eu gosto, eu acho legal, porque esse profissional, depois que está na universidade, depois que ele formar lá, não tiver mais, ele vai estar lembrando da experiência que ele teve. Se ele tiver um filho, ele vai incentivar no basquete e assim vai. Claro, é isso E aí. você pediu para falar do feminino, cara, assim, Isso. o feminino eu tenho pouca participação, né? Até a Ana Paula acho que comentou aqui, né? O feminino ainda é pior. Até mesmo na região principal de Belo Horizonte, o feminino, pelo que eu sei, tem tido pouca procura. Nem sei se nos últimos anos tem tido campeonato mineiro. Quando existe, o que eu acompanhei ao longo dos anos, quando existe, são as situações, são equipes pontuais, então às vezes um campeonato mineiro tem 4, 5 equipes, e não necessariamente na capital. Tem algumas cidades com muita tradição no basquete feminino, como o Governador Valadares já teve, como Varginha ainda mantém, com a Silvia, como Montes Claros, enfim. Mas nesse momento, nós até na universidade aqui, nós estamos investindo agora no feminino. Temos agora uma equipe dos meninos que subiram do Mini, olha só, 2 anos de Mini, apareceram as meninas e quiseram continuar, Legal. Berra. Aí nós montamos um Lógico. feminino. É mais o quê? E assim, e aí eu me deparo com a situação, poxa, e quando essas meninas começarem a precisar competir, cara, onde que eu vou? Não tem pouca coisa aqui. Por outro lado, considerando o nosso cenário aqui, eu vejo que em Minas Gerais a procura pela prática do basquete em qualquer instância tem subido absurdamente. Assim, basta ser aqui para o Juiz de Fora ou qualquer outra região, você vê tem muito mais gente praticando basquete do que tinha 4, 5 anos Sim, atrás. sim. Aqui na minha própria universidade, um colega meu é líder de um projeto de vôlei que há 2 anos estava na Superliga, agora joga a Superliga B de vôlei. E às vezes eu brinco com ele, né? O professor Maurício Bara, falo com ele que tem um time profissional de vôlei em Juiz de Fora, mas tem muito mais gente que joga basquete do que vôlei em Juiz de Fora. Então, Sim. assim, isso tem que ser, no futuro, isso tem que ser materializado em algo que possa render mais dividendos ainda para o Ah, basquete. com Mas eu todo acho que, respeito ao vôlei, o basquete é muito mais legal, né? pô, não Muito tem nem mais legal, comparação, né? pelo amor de O Deus, vôlei né? é ótimo para ajudar a gente a treinar, né? Aquela linha lá As ajuda bem a montar linhas, os isso exercícios. aí. O vôlei ajuda muito. A ensinar a passada também. É verdade. Ensinar a passada Continua também. aí, então. E é isso, aí fala um pouco das pessoas do basquete. Tem o Casarim, que é um garoto que eu gosto muito, que é daí também, daí de Juiz de Tem Fora, né? os. Ele tem uma postura muito Então, legal. você quer que fale das pessoas aqui da Das pessoas região? não, do basquete de Minas aí, para quem que você tira o chapéu? Quem que você acha que faz o Ah, tá. basquete Aí eu acontecer? esqueci até o. Pô, que satisfação, né, cara? O Agro tá acompanhando a gente aqui, né, cara? Que Sim, muito isso, pô, legal. já ganhei. Vou nem dormir direito hoje. Cara que a gente ouve aí direto, né, cara? Enfim, influencia a gente só da gente ouvir. Sim, E o Agra uma história colocou aqui, boa. eu esqueci de falar, bem lembrado. Existe agora em Minas, além da procura e não sei o quê, tem um movimento muito forte, né, liderado pelo Jefferson lá do ginástico, né, do Grupo de Desenvolvimento de Treinadores de Basquete. Tomou uma proporção até nacional agora, né? Eu tive também lá em Poços de Caldas agora, antes da quarentena, umas 2 semanas antes. No encontro de treinadores, poxa, sim, fantástico, cara. O dia inteiro consumindo basquete, mais de 100 pessoas, isso liderado a partir de grupo de WhatsApp, e que eu acho que isso vai gerar, acho não, tenho certeza, vai gerar dividendos para o basquetebol mineiro de maneira assim, definitiva, sabe? Definitiva. E assim, eu particularmente conheço muito pouco o Jefferson, a gente trocou algumas mensagens, mas em termos agora já puxando o gancho, né, em termos de pessoas, né, eu tenho as minhas referências aqui, né, que são pessoas da antiga do basquetebol de Juiz de Fora que me abraçaram, né, como eu citei o professor Zé Ricardo, tem um outro também, o Sérgio Marreco, não sei se você conhece, e o Zé Henrique Casarim, eu não consigo chamar de Casarim, ele criou um nome modelo, se você tiver aí, vou até zoar ele, né, que é o sobrenome dele, mas ele foi nosso atleta lá em Três Rios, foi meu atleta pequeno e tem feito aí um grande trabalho e tem promovido. O importante é ter gente fazendo, né, Berto? Quanto mais gente Sim. fizer, melhor. Temos aqui na região da Zona da Mata, Ah, aqui temos tem o. uma pessoa que a gente tem que homenagear em memória, que é o Pio.
que para mim era uma figura humana sensacional Com e, certeza. e vai fazer muita falta, mas ele deixou um legado muito grande também. É Eu assim, acho que eu não o conheci de uma forma direta, mas assim, eu tive por conta dessas ações que nós tivemos aqui na UFJF, nós tive um contato muito forte e muito próximo com o Braulio Alvarenga do Minas e com o Flávio, né, o Flávio Davis. E a gente conversava bastante, até o Flávio na Zoom Clinic que ele deu ali, ele comentou do Pio, né, dizendo que o Pio era para estar no lugar dele ali, que ele estava preparando o cara para e ele estava no e caminho, né? Então, O Agra está falando aqui do Júlio Freitas, que eu não sei se é exatamente o Pio, É o Júlio lá de Poços de Caldas e o Raul, que é o pai e do o Raulzinho, né? Que pai do são Raulzinho, treinadores que lá em foi um Poços de grande Caldas. armador que eu vi jogar, eu gostava muito dele. É isso aí. Com certeza. Poços de Caldas é uma região do sul de Minas muito forte também e que eles têm, acho que Poços de Caldas em breve vai aparecer no cenário aí mineiro de novo com muita importância, assim. Sempre manteve, mas vai aparecer com muita importância. É, E assim, desses grandes clubes de Minas Gerais, assim, eu tive mais contato direto mesmo como eu citei, né, com o pessoal do Minas, que eu convivi mais, né? Mas a gente acompanha bastante aí, tem o Zânio também do Olímpico, tem uma galera Sim, aí que é referência pra gente, né? Agora eu não o conheço ao Chico certo, do não me lembro o nome. Mackenzie, tem muita Chico, gente, Chico é da antiga. muita gente Então boa. O assim, você Cristiano vai. Grama, que está lá em Uberlândia agora de novo, no Praia. E o Berlândia tem o Fred também, o Fred, André, lá, a galera do Praia, muita gente. o Vinícius, que está no Mackenzie, saiu lá de Uberlândia, uma galera. Minas tem um potencial basquetebolístico muito Sim, forte, sim. muito forte. E Juiz de Fora tem o seu também. Eu espero que. Eu estou feliz de estar aqui hoje para poder dar visibilidade ao basquetebol de Juiz de Fora dessa maneira, de uma Show. maneira positiva. E eu tenho certeza que em breve vão ter mais representantes aí do basquete aqui da Zona da Mata, podendo se expor aí para o nosso Brasilzão inteiro, né? Beleza. Show, maravilha. Diz aí para mim, como que você acha que é um modelo ideal, um plano de carreira para um técnico? Eu sei que você não teve isso. Eu larguei o meu país para estar aqui na Argentina em busca de um plano de carreira sólido, né? De fazer uma escola de treinadores reconhecida pela FIBA, que é aceita Uhum. nas grandes potências do basquetebol mundial. Assim, isso me dói muito, eu ter que trocar de país para poder ser capacitado de uma forma coerente assim, degrau por degrau, entendeu? Porque assim, eu estava falando Entendi. ontem com a Aninha, a gente vai lá, pega o CREF, começa a trabalhar, e aí, depois, como é que a gente chega no NBB? Qual que é o plano? Qual que é a sequência? É derrubar o cara que está na É, categoria de cima, é ser campeão? Aí a gente começa a ferir todos aqueles negócios, os preceitos da formação. Que entendi. é, ó, tem que ser campeão, porque aí vão me ver. Eu vou sair de um clube pequeno e vou para o Minas, por exemplo, aí em Minas Gerais. Aí eu vou me projetar, aí pego um assistente do adulto, aí eu rezo para o cara cair para eu ser. Não pode ser esse o caminho, entendeu? Com Como que você certeza. vê essa falta da escola de treinadores e o que seria um plano de Então, carreira ideal? Já que você teve em Portugal, então, que existe a escola. existe também. Então, a gente esbarra primeiro num grande dilema que é um problema e uma solução, que é a regulamentação da profissão de educação física, né? Eu vejo como um problema e uma solução para esse tópico que você colocou aqui. Não vou me aprofundar nele, não, porque eu sou professor universitário, não vou me comprometer. Mas mas eu fui uma das pessoas que participou do primeiro curso da escola, da tentativa da Escola Nacional de Treinadores, lá no Rio, foi lá no Botafogo, acho que você estava também. Sim, eu estava, Primeiro, 2010. primeiro curso fomos nós. E aquele formato lá na época, Berba, aquilo me agradou demais, cara. Eu tinha, isso Sim. faz o quê? 10 anos. Me agradou em que sentido? É, hoje eu mais maduro vejo que talvez não foi tão bem interpretado ou então talvez a maneira que me agradou não era bem aquela que estava sendo passada. Pelo menos eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu via que houve uma aproximação entre a academia, não estou dizendo que é o melhor, mas houve uma aproximação entre a academia, tinha lá alguns representantes com legitimidade. Como é que a gente não pode dar valor ou não dar voz a uma pessoa que
por exemplo, é a única pessoa que se aventurou a publicar basquete no Brasil nesses últimos 20 anos, que é o Dante De Rose, né? Então, assim, houve uma aproximação, tinha o Hermes Balbino, tinha outros, e com treinadores em emergência e com treinadores que falavam uma linguagem, os palestrantes, né, os formadores, falavam uma linguagem, não só a linguagem da bola, mas também a linguagem da bola para a formação, não simplesmente para a reprodução. Então, assim, aquela imagem inicial... Desse, né? O Hermes é com certeza. sensacional. Você vê os Então, textos assim, dele aí nas redes sociais, pô. Porque, assim, para você ter um plano de carreira, de formação em qualquer profissão, e aí, no caso, nós estamos tratando o treinador de basquete como uma profissão, porque aí sim você tem que ter um processo de formação de carreira, de sequência na carreira. Você não pode se pautar simplesmente no conhecimento da prática. Você tem que se pautar também em outras áreas de conhecimento. Então, quando eu vi aquele primeiro movimento, eu me agradei muito, cara. Pô, eu mergulhei de cabeça. E de 2010 a 2012, todo o curso que eu podia estar presente, eu fui. Agora, houve muita resistência. E talvez aquele formato não fosse o formato ideal para o momento, mas é como o nosso movimento aí que a gente está participando, o WOS, né? Era preciso ter um movimento. E aí, aquele movimento, ao longo do tempo, vamos falar, citou aí o CREF, né? O CREF vai fazer, sei lá, 96, 98, né? Tem 23 anos. Até hoje o CREF até hoje continuará tendo muitas deficiências e muitos problemas. Qualquer instituição tem, qualquer coisa, mas aquele processo lá tinha que ser continuado, errado ou certo. Claro. E ter sido feito uma associação com os órgãos que legitimam as atividades. No caso, o CREF, no caso, as instituições que promovem competições, por exemplo, escolares, para que a sua carta, você gosta, você sempre mostra a carteirinha, eu acho faninha. Eu fiquei bravo, porque eu não consegui a minha física, cara. Pô, eu fiquei bravo. Mas aí, eu não tive a minha, não chegou a tempo para mim. Aí, poder atuar em certas esferas a partir de uma chancela, de um órgão que te capacite, eu acho que era o caminho. E esse era o caminho para poder proporcionar essa sequência na carreira que você citou aí. Você falou da minha experiência lá em Portugal. Eu, quando fui para Portugal, eu fui técnico. Eu tenho uma história engraçada isso aqui. Muito engraçada. Eu estou falando muito sério, né? O pessoal achar que eu sou chato, né? Mas vamos ver. Eu cheguei lá em Portugal e me chamaram para ser técnico. Só que lá em Portugal, para você ser técnico até a categoria sub-14, se eu não me engano, você tem que ter o nível 1 da federação. Como é na Argentina, como é na Espanha, como é. Até subtal o nível 2, até subtal a partir de adulto o nível 3. Independente aí tem os níveis, né? Primeira divisão, segunda divisão e assim por diante. Você tem que estar ranqueado. E aí eu tinha chegado no país há pouco tempo, era imigrante, estudante, mas tinha uma brecha lá que quem era licenciado em educação física pedia equivalência direta ao nível 1. Então eu tenho nível 1 em Portugal. E para fazer o curso de nível 2, precisaria chegar no verão seguinte, ficar um mês internato lá e estudando de 8 da manhã às 6 da tarde. E passar em 2 provas no final do processo. E os caras queriam que eu fosse técnico na altura. Eu fui técnico sem assinar nenhuma súmula, porque eu não tinha o nível para atuar na categoria que eles me chamaram. Então quem assinava a súmula era o capitão. Eu comandava no banco de joelhos. E quando os árbitros me conheciam e gostavam de mim, me dava direito de pelo menos levantar de vez em quando. Quando o árbitro não gostava de mim, quando eu ia jogar na casa do adversário, eu mal gritar eu podia. Então, assim, foi uma experiência que eu tive, mas isso me fez dar valor a entender qual o fenômeno. Que, cara, você tem que ter um nível de capacitação, um nível de progressão na carreira para poder atuar em vários níveis. É a mesma coisa, um cirurgião operar o nosso coração, né, cara? O meu, por exemplo. Não pode ser o residente que está lá R1, R2, que vai abrir meu peito e trocar a máquina, né, cara? Mas para ele um dia vai chegar lá, né? Ele vai chegar lá. Então, eu acho que na formação de treinadores a gente ainda precisa disso. Precisa de uma organização de várias esferas. E que o Brasil possa entender que não depende da minha peculiaridade no momento. Isso é um movimento para poder, no futuro, não eu, Dilson, Berro, mas os meninos que estão chegando aqui com 20 e poucos anos, o Casarim que você citou aí, possam se beneficiar dessas oportunidades de trabalhar e ter uma sequência na carreira. Eles conseguirem continuarem focados no basquete, cara. Porque, por exemplo, meu filho nasceu em 2014. Se eu não tivesse uma situação de família
estruturada, eu não ia conseguir continuar me dedicando ao basquete como eu me dedicava. E aí Sem dúvida. é que acaba o cara, eu vou trabalhar na academia, eu vou ser professor de escola, e vai largando, e é assim que o basquete vai ficando largado. Por exemplo, É. minha opinião, assim, aqui na Argentina não precisa você ter a graduação em educação física. É só a escola de treinadores, que só já é muita coisa, né? São 3 Pois anos, é, é é isso que eu como ia se fosse falar. uma É quase faculdade, uns é cursos como se fosse superior, uma né? faculdade. No Brasil, a gente teria a oportunidade de ter os melhores técnicos do mundo, com a obrigação da graduação e mais uma escola de treinadores. Aí sim, porque com certeza didática é importante, fisiologia é importante, muitas das coisas que são aprendidas na graduação de educação física são fundamentais. O problema é que nem sempre uma pessoa que não jogou ou que depois vai só se formar e depois vai passar 20 anos sem fazer uma clínica, continuar estando habilitado e dando treino por aí. Que aí o tempo para, Sem né? dúvida. Aí Sem fica dúvida, sem difícil. dúvida. Então, assim, É, essa é a minha uma das opinião é coisas isso. A gente devia que eu, juntar as duas coisas. é uma coisa que eu vejo muito legal nas escolas argentina, portuguesa, espanhola, independente, aí depende do sistema regulamental de cada profissão no seu país, né? O nosso país esbarra nessa limitação aí da vou até ser bem grosseiro aqui no que eu vou falar, assim, nessa dificuldade de interpretação do que é ou não é atuação da educação física, o que é ou não é esporte, né? Mas isso daí nós não vamos mudar tão cedo. Mas o que me chama muita atenção é a necessidade de formação continuada nessas escolas, Sim. para poder atenuar isso que você falou. O cara, para atuar lá na Argentina, acho que de 2 em 2 anos, né, aí na Argentina, né, para o cara poder Não, continuar atuando no ano seguinte, ele tem que fazer um curso de reciclagem. E o curso não é de uma sim. hora, de 2 horas, de 3 horas. É Não. um período que ele vai ficar estudando, né? Assim? Perfeito. Sim, sim. Não, é contínuo, não tem. Você tem que revalidar de É. ano em ano, e se não revalidar, você tem clínica de 6 em 6 meses em todas as províncias. Para começar isso, imagina a gente tendo uma clínica de 6 em 6 meses Pô, no Acre, em Roraima e tal, né? Para poder capacitar os caras de lá. E assim, o basquete é desenvolvido em todos os estados, em todas as províncias aqui. Então isso faz uma fantástico. diferença muito grande. E assim, se Faz. você de 6 em 6 meses tem, se você passa 2 sem fazer, você perde o carnê, meu amigo. Você Perde a perde o carnê licença, né? e aí tem que É, esperar a próxima clínica para estar habilitado de novo. Então, entendi. assim, não tem como o cara ficar sentadão lá acomodado, entendeu? Ele tem que estar sempre em evolução. E é É. assim que eu acredito. É isso que eu Não, acredito como. eu acredito também. Eu tiro o chapéu. Se eu pudesse, eu faria o que você está fazendo, cara. Ficaria o tempo aí para poder beber na fonte desse tipo de processo aí, porque eu acredito nele, independente de estrutura regulamentar de profissão ou não, eu acredito nele não no basquete, em tudo, que tem que ter formação continuada. Eu sou da academia, se eu não falar também, né? Que você não tem que. Claro. Minha filha fala assim, papai, seu trabalho é conversar com as pessoas e ficar estudando. Eu falei, ó, eu sou professor, ué. É o professor. Eu tive uma proposta Eu tenho que indecente, estudar a entendeu, vida Edilson? inteira. Ah, Quando eu infartei ano passado, eu comecei a repensar minha vida em um monte de coisa. Pô, e aí, o que eu quero? Aquele mundinho lá que você conhece de Rio de Janeiro, lá aquele círculo vicioso, eu já tinha feito de tudo. Eu já tinha sido técnico de Liga Nacional, de feminino, de mirim, de uhum. infantil, de infanto, apitado, joguei. Eu fiz tudo, velho. Fiz tudo. E aí eu infartei e eu vi que eu precisava respirar novos ares. A minha mulher jogou a LBF ano passado e foi bem, foi uma das cestinhas de 3 pontos e tal, foi para o jogo das estrelas. E eu tive uma proposta indecente. Uma proposta para ela de um dinheirinho bem mais baixo do que ela poderia receber aí no Brasil. Mas, pô, Aham. o mini basquete para o meu filho, que é um louco por basquete, que tem 5 anos só, que não tem Você no não teria Brasil. isso no No Rio? Rio de Janeiro, ele treinava no Central lá com o Glauco e comigo, treinava com o Sub-13. Olha isso, um moleque de 5 anos treinando com o Sub-13. Aí que vem estímulo, ele tomava toco, chorava, ficava revoltado porque os garotos não queriam passar a bola para ele. Coisa mais normal que isso, não tem. E, e eu queria respirar novos ares e sempre pensei nisso. E aí, quando surgiu essa proposta dela vir jogar aqui de uma maneira profissional, mesmo com dinheiro mais baixo, eu falei, cara, eu não tenho o que É a hora. pensar. É o mini basquete pro garoto, é você realizando o seu sonho, porque ela passou 9 anos no Rio de Janeiro sem ter uma equipe profissional. E ela foi criada pela avó, não conheceu o pai, a mãe morreu, ela era muito pequena.
foi criada pela avó e nunca foi para São Paulo para ficar junto com a avó, deixou de ir para os Estados Unidos para ficar junto com a avó. Então, agora que o irmão foi morar a gente construiu o andar de cima lá, porque ela morava com a avó, eu aluguei meu apartamento no Jardim Botânico, a gente construiu a laje, né, para morar. E quando o irmão veio para morar com a avó, pô, ela pôde criar asa. Então foi um momento certo, uma A proposta hora interessante, certa, e né? mais do que nunca, como eu te falei na primeira parte lá, aqui no estado que eu moro tiveram 2 mortes até agora de coronavírus. Então até nisso, e a E gente no, chegou tem e 3 no meses. Rio? E no Rio o bicho está pegando, ainda mais na Zona Está Norte, que é onde a gente pegando. morava. Então, tipo assim, graças a Deus, Não, foi tudo. tudo no momento certo, assim, tudo encaixou. E talvez se eu não tivesse me Parafraseando. infartado, eu não tava aqui, porque eu não tinha pensado Para, nisso tudo que eu pensei. puxando esse gancho aí, né? Só te interromper, mas o infarto salvou sua vida, literalmente, né? Exatamente, cara. Uma vez eu ouvi o Exatamente. Oscar falar isso e sempre eu falo isso quando eu falo do meu caso também. Ele falou assim: a doença salvou minha vida, porque você passou a ter outra oportunidade e a ver Sim, outra você coisa, vê né? a E aí vida de ter, outra é isso aí. forma. Não, mas eu acho Vamos que lá. Vai, continua então, vai lá. Não, não, vai, pode, fala, fala, Não, fala. eu Fala. acho que o caminho nosso aqui para a progressão da carreira de treinador é esse movimento que tem acontecido, Berro, nessa quarentena aí. Vamos pensar do que o Sim, Paulo falou isso é anteriormente, muito bom que, mesmo. que esse movimento possa se materializar depois que isso tudo acabar e a gente poder colher frutos para que os novos treinadores possam ter uma progressão de carreira e Sim, no futuro a gente ter mais gente com opção de trabalhar com basquete sem precisar ficar se sucateando aí e assim o basquete cresce. claro. Uma outra coisa que eu acho que assim meio que prejudica muito a nossa base, por exemplo, a gente está há 5 anos sem ter um brasileiro de seleções. Aí, Ah, mas tem o eu gosto de CBC. falar desse assunto, hein? Mas tem o CBC, mas tem o CBC, tem o CBC, mas o Acre não consegue botar uma equipe no CBC, Roraima não consegue botar uma equipe no CBC, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, e olha que eu tô no 16º hoje com você. Então, Uhum. tipo, não é democrático, entendeu? É, Não é democrático. Isso faz não ter o Campeonato Brasileiro de Seleções, faz com que muitos estados simplesmente não façam categoria de base. Por exemplo, o sonho do garoto lá do Amapá, do Felipe, e do Kelson, que no final eu pergunto qual é o seu sonho para o seu estado e para o país, uhum. o sonho deles para o estado era ter base, Gilson. E Olha que isso me legal. corta o coração, entendeu? Hoje eu estava Corta o vendo coração mesmo. num dos grupos do basquete do Nordeste, eu acho, que a gente tem 8 estados envolvidos entre NBB Uhum. e o que seria o CBB, que ia começar e não começou por causa dessa pandemia aí. 8 estados. Então a gente tem Uhum. 19 que estão fora do cenário, Com entendeu? certeza. Então, assim, o que você acha disso? Não ter o Brasileiro de Seleções e esse modelo do CBC, que eu já falei em todas as lives, que no Rio de Janeiro Uhum. provoca o êxodo e interfere diretamente na vida do garoto. Vida escolar, ele tem que. Entendi. Violência, tudo que ele tem que atravessar no trajeto de escola, clube, casa, e que isso interfere em muita coisa. Ele tem que sair do clube de origem, ou às vezes os garotos do Dagoabel não, porque Volta Redonda joga o CBC. Mas, por exemplo, o do Alan no GQA, o garoto com um bom nível, ele vai querer sair para ir para o Flamengo, e você sabe o que é sair da ilha do governador para ir até a Gávea. É, um E o caminhozinho, quanto né? que isso é nocivo, né? É, Então, eu assim, isso vou. e êxodo forçado por uma questão financeira eu acho muito triste. Se fosse pelo menos por mérito, o primeiro e o segundo de cada estado está classificado, aí sim, quem trabalha podia chegar, já que não tem dinheiro para todo mundo ir. Mas ser simplesmente por uma questão financeira, eu acho triste, criminoso e excludente. Vai você. Eu vou dar minha opinião aqui. É assim, quem está desde o início, né, da live, deve ter visto a minha história. Eu nunca participei de um campeonato brasileiro de base como treinador, como jogador, show aí, como, como envolvido diretamente, eu nunca estive. Mas eu tive 3 oportunidades que me fazem ter uma opinião bem, 3 oportunidades concretas e outras, né? Vou citar depois. A primeira delas é que quando jogava aqui em Juiz de Fora, assim que eu comecei, o PBF, os atletas que eram os melhores da equipe que eu treinava, o sonho deles era ir para a seleção mineira e para jogar o Campeonato Brasileiro. E eles iam e aquilo transformava a interpretação deles do nível do esporte. Eu estou falando de Juiz de Fora em relação a Minas, né? Nós já falamos um pouco sobre como é que
é a dimensão mineira. Outras duas oportunidades foi numa pesquisa minha de uma tentativa de um primeiro doutorado, em que eu fui a 2 campeonatos brasileiros de base coletar dados para uma pesquisa. Um em Brasília, no Sub-15, e o outro em 2011 em Florianópolis, no Sub-17. E aí eu vivi aquele momento lá do campeonato, e foi assim, é fantástico o Campeonato Brasileiro de Seleções em vários aspectos, na minha opinião. Primeiro, porque você dá visibilidade a muitos desses jogadores de outros espaços. Depois, quando a Confederação ainda fez os campeonatos brasileiros envolvendo todos os estados, né, por divisão, você ainda nivelava o nível competitivo, colocava o nível competitivo mais próximo. Por outro lado, Biarro, há de concordar que o que manda, quem domina aí as decisões do basquetebol brasileiro acaba sendo os grandes centros e os grandes clubes, né? E para esses não era interessante, porque, por exemplo, você pensa e se alguém de São Paulo aqui que não se sinta ofendido, é só uma interpretação, né? Ou do Rio mesmo. Mas você pensa em São Paulo com tantos times fortes, numa seleção só pode ir 12. E às vezes a gente sabe, né, que seleção nem sempre são os melhores, né? Tem outras questões ali envolvidas. Para esses grupos talvez não fosse interessante. Por outro lado, para muitos era a oportunidade de ver um menino que ele não via lá do Nordeste e assim por diante. E com a ausência do Campeonato Brasileiro de Seleções, isso passou a gerar aí essa questão de falta de um campeonato de base, que primeiro foi isso, né? Ficou sem campeonato de base, acho que 2016 foi o último, que não foi o primeiro ano que não teve, e aí depois surgiu o CBC, que eu concordo plenamente contigo, é excludente no fator de que quem tem condições financeiras de participar, participa. Agora eu vou te dar um panorama por um outro lado que eu atuo, que é a pesquisa. Eu tenho aí nos últimos anos, junto com 2 colegas, o professor Helder Zimmermann e o professor Francisco Zacaron, estudado o efeito da idade relativa no basquetebol brasileiro. É aquele fenômeno, Berro, de quem nasce nos primeiros meses do ano, se eles têm vantagem ou não em relação aos outros. E aí, sabe qual que é a nossa amostra de pesquisa? São os campeonatos brasileiros de base, porque eu entro no site lá da CBB e consigo pegar a data de nascimento, é a única coisa que a gente precisa. E aí a gente observa, cara, quando você vai fazer uma avaliação dessa, eu tenho mais de 10 mil atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro de Base de 2004 até 2015. Eu tenho dados de todos esses atletas. E aí sim, é muita gente. Ou seja, com um número grande eu consigo fazer um panorama do que acontece no Brasil, no caso, em feito da idade relativa. Aí, em 2018, não tinha mais Campeonato Brasileiro de Base. Aí um aluno meu aqui me provocou para fazer um estudo desse no que tinha da base agora. Aí nós fomos lá no Campeonato Brasileiro de CBC. Aí eu não consigo representar o país, eu só consigo representar os principais clubes, porque ali eu só tenho os que conseguem participar. E aí, por exemplo, até em termos de pesquisa, eu me sinto, quando eu vou escrever lá as conclusões, eu não posso dizer que aqueles resultados caracterizam, porque até uma mesmo... amostra Brasil, né? Não é. Até mesmo os grandes centros não estão totalmente representados. Se eu não me engano, o Paulistano, por exemplo, que tem uma base muito forte, não participa do CBC. Não sei no Rio qual time que não participa, que tem uma base forte. Não sei se Vasco participa, Flamengo participa, todos os grandes, o Fluminense. O Central não participa. Vai falar de base do Rio até 15 anos e não ter um Central é complicado, né? Temos que ser justos, né? Então, assim, eu concordo contigo que o caminho não é substituir o CBC, o brasileiro de base, pelo CBC, e ao mesmo tempo também acho que também não é excluir o CBC. Eu acho que a confederação precisava se reorganizar para poder voltar a estimular os campeonatos brasileiros de base. E ao meu ver, nem há necessidade das categorias menores como o CBC propõe. Porque, de certa forma, até voltando à questão do mini, do processo inicial de formação, isso pode gerar até falsos candidatos a possíveis talentos esportivos dentro do basquete. E as pessoas vão acabar valorizando mais os resultados na base do que o menino, por exemplo, de 13 anos que quer ser convocado para a seleção mineira. Normalmente, nessa idade, as pesquisas mostram, né, e a prática também, que
muitos dos meninos que se sobressaem nessas idades, às vezes, são por vantagens físicas, por um desenvolvimento, uma aprendizagem mais rápida, por função de um nível de desenvolvimento motor mais aprimorado. Então, assim, você acaba gerando ali futuros jovens talentos que, na verdade, não são. Existe até um artigo muito importante, cara, da seleção espanhola, um artigo de espanhóis para o professor Sérgio Ibanes. Eu vi uma palestra do cara, eu achei fantástico, Bia. O cara fala assim, ó, fizemos um estudo, pegamos todo mundo que jogou com a seleção espanhola sub-14 durante tantos anos. E depois fomos ver quantos desses chegaram na seleção espanhola principal. Nenhum. Qual que é a mensagem? Se seu filho for convocado para uma seleção sub-14, a garantia dele ser um jogador profissional na seleção adulta é pequena. Então, assim, eu acho que a CBB devia voltar a estimular, conseguir batalhar por recursos, realmente, para voltar a estimular os campeonatos brasileiros de base, ao meu ver, 15, 17, 19. E a iniciativa do CBC, por um lado, mantém a chama acesa, mas ela não atende à necessidade da formação esportiva, competitiva no Brasil, não. Eu acho que ela é pequena ainda nesse sentido. Eu concordo com você. Falei demais, né? Quase fez você dormir. Nada, tamo junto. Como é que você gosta de botar seu time em quadra? Filosofia de jogo ideal, tá? Cenário ideal, você tem lá Flamengo e curto e grosso agora. Dinheiro, isso, vai. Curto e grosso. Defesa forte, contra-ataque e jogo coletivo. Show. A bola mexe. Agora, para terminar, o seu sonho para o basquete de Minas Gerais e o seu sonho para o basquete brasileiro. Vou melhorar a sua pergunta. Vai. Todos os dois sonhos são para atender o meu sonho individual do basquetebol, do meu nichozinho aqui. É que o Brasil volte a ter... que o basquete no país volte a ter uma importância cultural, como já teve em passados. E aí todo mundo sai ganhando. O Estado, o Dilson, todo mundo sai ganhando. Eu não vou falar a fórmula porque não sei a fórmula, mas era que não é ser campeão nacional, nem nada. Era que o basquete volte, campeão mundial, nem nada. Era que o basquete volte a ter uma importância cultural na nossa sociedade. Como já teve em outros momentos, esse para mim é o maior sonho. Como a gente vai fazer isso? Você está dando um show aí de como iniciativas precisam ser feitas para poder isso melhorar. Né? Eu acho que esse é o único sonho que eu teria. Porque aí o resto vinha tudo a galope, né? A gente ia ficar falando de basquete e não ia ser simplesmente, pô, o cara lá, o Dilson gosta de basquete. Pô, legal, mas eu gosto de basquete, né? Agora não, o Dilson fala de basquete, mas, pô, é importante falar de basquete, né? Mas, eu acho que esse sonho está se aproximando. Está melhorando, temos que ser otimistas, né? Sim. Eu brinco lá na faculdade que há 4 anos atrás, quando eu chegava de manhã para trabalhar depois de um jogo da final da NBA, eu passava pela guarita e o segurança só falava, oi, Dilson, bom dia. Agora, quando eu chego, ele fala, você viu o jogo ontem, não sei o quê. Eu acho que nós estamos num caminho, falei de NBA, mas isso serve para outros pontos também, acho que nós estamos num caminho de melhoria. Show de bola. O meu sonho, eu vou te falar qual é. Qual que é? Basquete, escola de treinadores e que o basquete seja desenvolvido nos 27 estados. E não então, faz o seguinte, corta essa parte que eu falei. O meu sonho é que tenhamos mini basquete, Escola Nacional de Treinadores e basquete nos 27. Tô contigo. Tamo junto. Tô contigo. Você foi melhor que eu. Cara, muitíssimo obrigado. Quê? Você quer dar um recado aí, Miguel? Vai lá, ó. Ele é professor de mini basquete. Oi, eu sou Miguel. Aí, viu? Ô, Miguel, tudo bem? Então, cara... Desde quando eu jogo basquete? Ai, vem cá, fala você. Fala você. Desde quando você joga basquete? Desde 5 anos. Você tem 5 anos agora, cara? Você começou hoje? Não. Você começou com quantos anos? 0. 0. Começou na barriga da mãe. Fala com ele que eu tenho uma filha de 8 aqui que um dia a gente vai botar para jogar junto, hein? Show. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Essa primeira parte aí foi uma aula de mini basquete. Vou mandar para a Yura botar lá no grupo de pesquisa lá. E cara, sem palavras. Eu acho que eu acertei no time que eu escolhi aí para essa região sudeste aí. Muito acertei na mosca. Pegou na veia essa daí. Na veia do coração. Tamo junto. Ô, Bia, eu que te agradeço e
para falar a verdade, pô, fico muito feliz a partir de uma ação dessa, poder até me aproximar de pessoa, como uma pessoa como você, e de poder passar aí, não sei, depois você me fala aí se nós bombamos, se foi bem, mas o importante é quem esteve aqui, se essas pessoas ouviram um pouquinho aqui das nossas ideias, eu fico muito contente e peço para que você não desanime, não. Você Não, não infartou, desanima, não. desinfartou. Não. Esse coração ainda não é outro, mas ele está bem cuidado agora, continua firme Tá, e conta comigo. 43% de injeção, mas vamos lá. Vamos ver Tá o que que bom, eu, tá bom. como é, quanto que eu Eu vou já ganhar. cheguei. Você não pode chegar aos 19. Passou de 20, aí você vai precisar de outra ajuda. Mas por enquanto se cuida aí. Mas Não, tranquilo. eu te agradeço aí demais, te parabenizo aí por essa ação fantástica, tá? Tem tido muitas lives por aí, virou o momento, né? Mas o Sim. importante é ter algo com propósito. E você demonstrou aí nessa sua fala final do seu sonho aí que essas suas lives têm um propósito. E aí você ganhou qualquer um, você está de É parabéns. isso aí. E Tamo junto. mandar um abraço para todos os amigos que estão aí junto aí, que eu anotei aqui, aos poucos fui anotando aqui a quantidade de nome que eu citei, Bea. Cara, eu E sou fotofóbico, velho. À noite eu consigo botar a lente sem ter problema. O Espiga ficou me sacaneando aí, abre o olho, berro, abre o olho, berro. À noite eu consigo botar a lente sem que ela me incomode muito, mas de dia, com isso, pô, é difícil. Então mas eu não consigo não, enxergar mas muitas das coisas que estão passando aí, mas até desculpa aí todo mundo. beleza. Mas só Tamo para junto, cara. completar, assim, Vai. todas essas questões que a gente dividiu aqui, história e opiniões, só para deixar um lembrete que assim, eu citei vários nomes ao longo da live aí, né? Para deixar a mensagem, que é a mensagem do jogo, né? Você me perguntou qual que é a maneira que eu gosto de jogar, né? Jogo coletivo, ninguém faz nada sozinho, Bea. É isso aí. Então, mesmo o Mini aí, que é uma bandeira que eu tenho botado meu rosto ali na frente, ele não foi feito sozinho, nada é feito sozinho. Então, eu te agradeço aí por deixar eu, junto contigo, fazer mais um pouquinho aí. Nada, cara, um Beleza? grande prazer, um grande E prazer. aceito o convite depois aí para visitá-lo, tá? Ué, quando abrir as fronteiras, que vai ser difícil com o nosso presidente, com o presidente de vocês aí, vai ser difícil, mas quando abrir as fronteiras, pô, vai ter clínica aqui de novo, vem, fica na minha casa, me dá o Carvedilol, vamos dividir o Carvedilol e vamos junto. Show de bola. Valeu? Valeu, amigo. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Bom demais. parabéns aí. Valeu. Parabéns para você. Muito obrigado. Valeu.